No culto anterior eu falei de Moisés. Ele não foi para o Egito com a cara e a coragem. Não. Deus falou para ele ir para o Egito e anunciar lá que havia libertação para os filhos de Israel. Estava na hora de saírem do Egito. Ele tinha que se apresentar primeiro aos filhos de Israel como libertador e depois diante do faraó. Mas é isso, como é que eu vou chegar lá? As pessoas vão me dar o seu nome. Quem te enviou? Aí você vai ter que dizer, eu sou, no meu nome. Qual é o teu nome seu? Eu sou, me enviou. Aí mas eles não vão crer em mim. Aí Deus, o que você tem na mão aí? É uma vara. Joga ela no chão, jogou ela, virou uma cobra. Pega ela pela cauda, ele pegou ela pela cauda. Mas porque ele não podia chegar lá, entenda, com a mão vazia. Somos nós. Nós não podemos anunciar o evangelho com a cara e a coragem. Nós temos que anunciar o evangelho entendendo que ele é o poder de Deus. Mas falo isso daqui a pouquinho. Vamos ver Josué, no capítulo de número 3. Josué é o 6º livro da Bíblia. Você tem os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, aí vem Josué, o capítulo é o 3, versículo 5. Ele disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Se você quer ser usado por Deus, quer ser uma bênção nas mãos de Deus, tem que se santificar. Nós aprendemos na outra semana. Santidade é você ter uma vida pautada na Bíblia, nas Escrituras. Não era místico, não. Não. Santidade é você, então, pautar a vida nas Escrituras, seus desejos, suas vontades, seu querer, tudo seu tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Isso é a santidade. Essa é a santificação. Aí ele diz, e falou Josué aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca do concerto e passai diante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué, nesse dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. E como é que Deus se mostrou? Aí Deus mostrou para ele, conforme Deus abriu o Mar Vermelho, agora abriu o Jordão. Quando você pensa no rio, naquele riozinho que às vezes tem perto da sua casa, né? Quando eu tinha um riozinho perto de casa, fininho, não. Pensa no Amazonas, eu estava vendo uma reportagem, que é a viagem mais longa que tem no Brasil, que eles vão de barco, de um dia para o outro, são 14 dias de viagem, de barco. Agora você, naquele rio. Aí você vê que o rio é largo, né? Você não vê uma ponta, não vê outra, é como o mar, aquela imensidão, né? A mesma coisa do Jordão, era enorme. Esse Jordão se abriu de uma cabeceira até a outra para Josué e o povo de Israel passar. Por quê? Porque Deus queria mostrar ao povo de Israel que ele era tanto com Josué como era com Moisés. A mesma coisa tem que ser conosco. E a Igreja de Cristo não percebe isso. A Igreja de Cristo não nota. Olha, veja o Novo Testamento. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, do versículo 15 em diante. Ele disse, e disse-lhes, ide por todo o mundo e fazer o quê? Pregai o Evangelho a toda a criatura. Nós temos que pregar o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Nós temos que mostrar os sinais. Um dos sinais é expulsar demônios. E expulsar demônio não é apenas expulsar o bicho de chifre com garfo, não, que é essa figura mitológica. Demônio é espírito do diabo, espírito de Satanás. E isso é uma missão, não é do pastor da igreja, também do pastor. Mas é que ele está dizendo, os sinais seguirão a quem? Aos que crerem. Eu contei no outro culto que o pastor Rogério Postigo é o nosso pastor de Belo Horizonte hoje. Ele é responsável do estado de Minas Gerais. Foi durante muitos anos responsável do estado do Rio de Janeiro, mas já esteve aqui em São Paulo também. E ele começou em Santo André, na igreja. Ele era membro da igreja. E um dia ele trabalhava numa empresa tipo essas que tem de departamento de roupas, essas famosas. Era uma famosa na época que hoje não existe, pelo menos nunca mais vi. Depois me cobrem, depois fora do ar eu posso falar para vocês. Né? E aí ele simplesmente estava lá e de repente no meio do expediente manifesta um demônio na vida de um rapaz lá. Todo mundo se assustou, né? Porque demônio quando ele se manifesta. E todo mundo ficou olhando, chama quem, chama isso, chama aquilo, o que vamos fazer? E o Rogério, jovem, garoto, ainda no Evangelho, ele não era pastor,
mas conhecia já a palavra. Ele disse lá na igreja, o pastor expulsa em nome de Jesus. Falou para um outro colega, eu vou expulsar em nome de Jesus. Não faz isso não, foi lá. Demônio, eu te repreendo, sai desse moço, vai embora, em nome de Jesus, sai. O moço voltou assim. O que aconteceu? Sempre que alguém está passando mal, chama o crente da sessão tal. Mas é o que tem que acontecer. As oportunidades vão surgir. Nós temos que fazer, entenda bem, como Jesus fazia. Ele está explicando para nós. E mais, aí falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão a mão sobre os enfermos e os serão curados. Ora, o Senhor, depois de ter lhe falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Atenção, igreja. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e fazendo o quê? E confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. O mundo não vai crer se não mostrarmos os sinais. Moisés não podia chegar no Egito com a cara e a coragem. Moisés tinha que chegar no Egito com o quê? Com o poder de Deus. Somos nós que temos que chegar neste mundo com o poder de Deus, não só orando pelos enfermos, expulsando demônios, mas mostrando o Evangelho. O que é o Evangelho? Romanos capítulo 1, versículo 16, é mais conhecido. Romanos capítulo 1, versículo 16. Ele diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Vamos lá, pessoal. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus, é viver o Evangelho, é pregar o Evangelho, é anunciar o poder de Deus. Se eu anuncio o Evangelho sem orar pelos enfermos, sem expulsar os demônios, eu não estou pregando o Evangelho que Jesus pregava. Eu não estou pregando como ele mandou a igreja pregar. A igreja tem que fazer. Eu contei T.L. Osborne, um dos maiores avivalistas, um dos maiores pregadores que o mundo conheceu. Falei para vocês que ele pregou neste púlpito aqui em 1999. Ele fez uma semana de cura divina, mas foram muitos milagres. E terminou numa festa no Ibirapuera. Aí foi uma festa linda. Ele, quando foi à Índia a primeira vez, foi um fracasso. Ele quis pregar como os outros pregavam, não como Jesus mandou. Aí voltou para a América frustrado. Aí ele orou a Deus, e tinha um pregador que orava pelos enfermos, expulsava os demônios, e ele começou a prestar atenção. E Deus falou, é isso que eu quero que você faça. E ele voltou para a Índia, fez grandes movimentos. A Índia teve ginásios, estádios lotados com a presença de T.L. Osborne. O mundo começou a ver. A igreja no Brasil, desculpe repetir, mas tem gente chegando. E hoje o mundo é um mundo de muitas informações. Então tem muitas coisas e você às vezes vê muitos movimentos que vão passar, irmão. Eu estou há alguns anos no Evangelho, eles passam. O que não passa é a palavra de Deus que temos que pregar. O Brasil, então, parece que ia ficar, entenda bem, um país dominado por religiões, por feitiçaria. Era verdadeira apologia, como estão tentando fazer de volta hoje. Estão fazendo apologia direta ao diabo aí fora. Fazendo como uma coisa bonita, como folclore, como religião, não sei o quê. Bem, a igreja começou a expulsar demônios, orar pelos enfermos. As igrejas começaram a mudarem. As pessoas foram chegando. A minha mãe, eu sempre falo para vocês, ela procura a igreja, por quê? Porque o meu pai morreu de acidente, uma irmã morreu de acidente, e num terreiro de feitiçaria falaram para minha mãe, você vai perder a terceira pessoa da família com acidente, e vai morrer embriagado na Avenida Brasil. Quem bebia? Era o Jaime. E minha mãe disse, eu vou perder o meu filho. Na época eu tinha 18 anos de idade. E o que ela fez? Aí ela foi, entenda bem, porque deram uma lista para ela, que ela tinha que fazer uma oferenda maior do que aquela que fizeram contra a família. E ela pediu uma ajuda, uma filha, um amigo, ninguém tinha. Aí ela chegou numa senhora chamada Alda, e a Alda disse, olha, Tereza, eu não tenho esse dinheiro, mas ali na suburbana onde era a funerária, tem um missionário, tem uns pastores que dizem que desmancham macumba. Se é verdade, não sei, que eu não sou nem dessa religião, mas você lá, vai lá. E ela foi, entenda bem, e se deu bem. Né? Tanto que conseguiu. Mas no ano seguinte, dia 10 de maio de 1978, eu sofri um acidente. Aonde? Na Avenida Brasil. Um Maverick subiu a calçada, que nós estávamos, atropelou eu e 3 amigos. Um não sofreu nada,
Um morreu na hora, o outro morreu na hora, entenda? E eu fui parar no hospital. Até a manchete do jornal disse que eu estava em estado gravíssimo. Eu fui para o hospital, nossa, mas essa perna minha aqui era sangue puro, toda estourada mesmo. Depois depois que eu fiquei sabendo que era uma queimadura de asfalto, que ela foi arrastada, né? E ficou aquela cascão aqui todinho de ferida, depois que cicatrizou. Mas por que eu estou falando isso? Porque a minha mãe já estava na igreja, já estava orando. E outras vezes eu provei a morte também, mas é sempre Deus dando livramento. Até que eu me converti no começo dos anos 80. Para você ver que eles colocaram até para vocês ali, ó. Diz, 2 desastres causam 4 mortes em Guadalupe. Aí aquele pedacinho sublinhado aí que está o meu nome, que ele fala, é Jaime de Amorim Campos, 19 anos, na época eu tinha 19 anos, né? Claro que você vê agora que não tem 19 anos, né? Tem um pouquinho mais. Mas hoje eu até brinquei que teve um culto, pessoal, que me sentia até envergonhado, uma senhora assim, eu não conseguia mexer direito a perna, estava parecendo um velho de 60 anos. Eu falei, que é isso? Alguém viu esse programa na televisão? Está lá no YouTube, no Facebook, vocês podem ver. Eu disse, mas que humilhação é essa? Quase que eu pedi para falar assim, peraí, eu conheço um velho de 65 então, que correu 21 quilômetros um dia desse e está com planejamento de correr 42. Corri meia maratona e vou correr uma maratona inteira agora, né? E ainda podia brincar. E tem um velhinho pregando aqui de 75, né? Que era o missionário que estava pregando. Mas foi a expressão dela na hora ali que ela falou. Mas voltando à seriedade, quer dizer, minha mãe já estava lá orando, fazendo. Amigo, e se ele não colocasse aquela faixa lá? Qual a faixa? Que a dona Alda passou e viu. E desmanchamos obra de feitiçaria, de macumbaria, de olho grande de inveja, gratuito. Aquilo chamou a atenção dela. De vez em quando o pessoal vê aí, essas igrejas são sensacionalistas. Não, a igreja está pregando o evangelho como Jesus mandou. Lembra que eu falei que teve uma faixa no interior de Minas, que o pastor nosso colocou desencapetamento total. Mas virou um show, irmão, virou o mundo todo, foi milhões e milhões de likes, lá que o pessoal passava. Que vergonha para o evangelho, vergonha é você que não faz nada, irmão. Vergonha é você que não expulsa os demônios, que não ora pelos enfermos. Nós não podemos ouvir essas pessoas chamados pseudos apologéticos ou irmãos que acham que vão agradar. Nós temos que fazer. Moisés não podia chegar com a cara e a coragem. Josué não podia chegar com a cara e a coragem. Os discípulos também. Por isso, os sinais vão seguir aos que creem. Preguem o evangelho, creiam, e vocês farão as mesmas obras. Lembra de João, capítulo 14, versículo 12. João 14, 12. Diz, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Passa para nós. Nós temos que fazer, olha o que Jesus fazia, e vamos começar a fazer o que ele fazia. Claro que não é só isso. A pessoa que encontra Jesus muda de vida. Veja as pessoas que encontraram Jesus. Zaqueu não seria mais aquele homem praticante da avareza, não. Era no culto anterior teve o testemunho da novela da vida real, Cleonice, lá do interior de São Paulo. A Cleonice tinha depressão, a Cleonice era nervosa, fumava mais do que não sei o quê. Depois que ela se converteu mesmo, os vizinhos dizem assim, a Cleonice nem parece ser, parece que ela é uma outra pessoa, e é verdade. É impossível que encontrar Cristo ser a mesma pessoa, porque a Bíblia diz, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Se era profano, devasso, não vai ser mais. Se era agitado, não vai ser mais. Mas às vezes estamos na igreja, não estamos fumando, não estamos bebendo, não estamos usando drogas, não estamos mais praticando, entenda bem, nenhuma devassidão, quer dizer, temos freio moral, mas às vezes não estamos praticando o evangelho, não estamos mostrando os sinais que devem de mostrar, porque expulsar demônios dos outros não é tão difícil, mas ele está na nossa vida, irmão. É um demônio que está na nossa doença, na nossa saúde, então você vai sair, essa doença está amaldiçoada, porque existe a possessão, mas existe a opressão, aquilo é uma ação maligna, e a Bíblia diz que existia o diabo e ele fugirá de vós. Veja comigo Atos, depois de João é Atos. Capítulo 8, muito bonito isso aqui, versículo 5, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava o quê? A Cristo, e descendo
Filipe, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pronto. Entenda bem, eles ouviram Filipe, porque ele tinha uma oratória, uma erudição tremenda, que conhecimento. Não, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que muitos, a Bíblia diz, porque os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela igreja de Cristo aí que temos que mostrar. O Rogério mostrou naquele dia, o pastor Rogério ainda não era pastor, lá na empresa onde ele trabalhava, é o que nós temos que fazer, e a igreja vai sacudir, vai ser sacudida. Aviva a igreja. Nós estamos orando para Deus avivar cada cristão. Você vai ter oportunidade de orar pelas pessoas. E pastor, já eu sou tão tímido, até pelo telefone, hoje no celular é tão fácil, até no vídeo você vê a pessoa e ora, né? Temos a oportunidade de ganhar o mundo, fazer a obra, pede a Jesus, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos, você vai ser usado por Deus, pode ter certeza, não temos que fazer ali, colocar e decorar algumas palavras na hora de orar por uma pessoa, não, havendo maior simplicidade. Um exemplo, um amigo diz, olha, eu fui diagnosticado com câncer no pâncreas, um exemplo, então deixa eu fazer uma oração para você, coloca a mão em cima, Jesus, meu amigo foi diagnosticado com câncer, passa o teu poder aqui sobre ele. O câncer, vai embora dessa pessoa, te amaldiçoou, suma, vai embora, em nome de Jesus. É só isso. Não temos que inventar histórias. Claro que Deus pode dar mais palavras na hora, mas é essa simplicidade que temos que fazer, curando os enfermos, expulsando os demônios, e nós vamos mostrar a glória de Deus. Agora, repito, não é só isso. A pessoa vai notar que você é uma nova criatura. Você vai notar que você teve um encontro com Jesus, você vai ser cheio do amor de Deus pelas pessoas, você vai ter um carinho pelas pessoas, você não vai julgar as pessoas, você não vai condenar as pessoas porque ela pratica uma certa religião, porque ela tem uma prática de devassidão, uma prática promíscua, você está vendo, mas você vai amar aquela pessoa, vai cumprimentar, eu sempre digo, passa, bom dia, boa tarde. Eu contei que eu estava sempre que eu passo aqui, não vou falar o local não, sempre que eu passo, tem um senhor lá que você vê que ele lê cartas, que gosta de jogar negócio de pedras lá, eu passava sempre, bom dia, às vezes ele olhava, ele não olhava. Aí começou a me cumprimentar também, bom dia, boa tarde, mas fiquei um tempo sem passar por ali. Eu passei ontem com 2 pastores, no intervalo dos cultos, eu passei, ele veio lá com um penúcio de índio na cabeça, você sumiu! Veio apertar a minha mão, hein? Mas se eu apertou a mão, claro, maior é o que está em mim, ué. Eu apertei e disse, Jesus te abençoe, vai lá, e pronto, é assim que você vai entrando com o Evangelho, você vai entrando com a palavra de Deus. O missionário conta que ele estava fazendo, depois de muitos anos, ele começou a faculdade de Direito nos anos 70, depois você teve que voltar no final dos anos 80, aí ele voltou para terminar o curso, e tinha uma moça que estava coisa, e sempre, né, aí ele cumprimentou, um dia a moça falou que estava com uma dor de cabeça, eu podia fazer uma oração por você, eu sou pastor. Ele disse, olha, você está de um lado, eu estou do outro lado. E ele pensava que ela seria até ligada à região árabe, e tudo por causa da família e tudo, né? Da descendência dela. Aí não, depois, aí tudo bem. E aí ele começou a cumprimentar, um dia ele foi e deu um livro para ela, como tomar posse da bênção. E logo depois aquela moça estava convertida, irmão. Quer dizer, não brigou com ela, não briga com as pessoas, cumprimente as pessoas, vai ganhando a mesma coisa, está lá, você sabe que nós estamos numa região que está lá um rapaz vestido de um jeito, aí passa, bom dia, no outro dia passou um, o rapaz estava bem, está vestido, e ele passou, olhou para todos os pastores, quando chegou em mim, deu um sorriso assim, eu te conheço, hein? Eu te vejo lá na televisão, disse, que bom, Jesus te abençoe, tá bom? Pai, deu uma palavra, deu um sorriso, e ponto. Se ele me pede para tirar uma foto, eu tiro. Pastor, mas é para pessoa botar na internet, o senhor e o moço lá, o que é isso? Eu sou um homem público, não é verdade? Não tem nada. Mas por que eu estou falando isso? É com amor que se ganha as pessoas. Você tem que entrar com amor, mostrando o poder de Deus, mas com amor, porque o mundo, o sistema está pesado aí fora, pessoal. Se nós não tivermos sabedoria, nós vamos se espantar. Temos que trazer as pessoas para Cristo. Chegou agora, passou o Dia das Mães. Muitas escolas não teve Dia das Mães, teve Dia da Família. Qual é a fundamentação? Não, pastor, tem que entender que tem família que não tem mãe, é verdade. Eu, por exemplo, não tenho mais mãe agora, minha mãe está no céu já, entende?
Mas não é por causa disso que eu não vou tirar o Dia das Mães, porque minhas filhas são mães, né? Uma é mãe, outra vai ser, certamente. Então, só para você entender, é uma luta grande, mas vamos conquistar com amor e poder. Mostrar a grandeza de Deus. Voltando, Moisés não entrou no Egito com a cara e coragem. Ele entrou com o poder de Deus. Não vamos pregar nesse mundo com a cara e a coragem, vamos pregar com o poder de Deus, com o Evangelho. Aí o mundo vai ver que o nosso Deus é bom, que o nosso Jesus é maravilhoso. Ah, mas Jesus não gosta do que eu gosto. Não, porque isso não é bom para você, sem brigar com as pessoas. Mas por que você não gosta disso? Não é que assim que eu sigo a palavra de Deus, aí não está de acordo com a palavra. Mas aqui, olha o semblante, sem mostrar cara feia, né? Já sou feio, ainda vou mostrar cara feia ainda, né? Não, está barrado, porque Jesus não gosta disso. Não, porque isso não está de acordo. Você vai ver que viver a palavra de Deus é muito bonito. Fica essa palavra de início, vai ter mais. Moisés não pregou com a cara e coragem, pregou com o poder de Deus. Nós temos que pregar com o poder de Deus. Amém?